Continuando aí, pessoal, correção de questões aleatórias do Enem, atendendo a pedidos aí, os alunos mais me pediram essas questões, né? Vou trazer aqui a correção, vou ler em diagonal, pause o vídeo em cada questão, colhe os dados para estudar direitinho, anote no seu caderno, né? Eu vou ler de forma rápida aqui, porque eu já conheço as questões, já passei o olho aí nas questões. Então vamos lá. Um jardineiro dispõe de K metros lineares de cerca para fazer um jardim ornamental. O jardim delimitado por essa cerca deve ter a forma de um triângulo equilátero, um quadrado ou um hexágono. A escolha será pela forma que resulte na maior área. O jardineiro escolherá o quê? Né? Um hexágono, pois a área vai ser, né, com base nisso daqui, então ele tem K metros aqui, e aqui ele tem as condições de hexágono, de quadrado, de triângulo equilátero. Para isso vocês precisam saber as áreas. Qual é a área do quadrado? Lado vezes lado. Qual é a área do triângulo equilátero? Lado ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Tem que decorar. E qual é a área do hexágono? A área do hexágono é a mesma coisa do triângulo equilátero, apenas 6 vezes. 6, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Certo? E aqui a gente vai ter as configurações aqui, para verificar por eliminação qual está certo e qual está errado. Então, pessoal, se ele optar pelo quadrado e ele tem K metros, cada lado vai ser K dividido por 4, óbvio, para totalizar, né? Se fosse um triângulo equilátero, cada lado vai ser K dividido por 3. Então, isso aqui é o lado, caso ele opte por cada condição. Então, se ele optar pelo hexágono, cada lado vai ser K dividido por 6. Então, vou ter que jogar tudo isso nas fórmulas para ver o que vai acontecer. Ou seja, se ele usar o hexágono, ele vai jogar aqui. Então, vai ficar 6 vezes essa medida K sobre 6 ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Deu que ter a primeira condição, então eu vou ter 6 K elevado ao quadrado, K ao quadrado. E aqui vai dar 6 vezes 6. Aqui na frente raiz de 3, aqui embaixo 4. Eu posso nitidamente cortar o 6 aqui. Esse 6 com esse 4 eu multiplico, porque é divisão de fração, certo? Então, vai dar K ao quadrado, raiz de 3 sobre 24. Então, se ele usar o hexágono, vai ter que ser essa configuração aqui. Beleza? Para hexágono. Eu tenho que fazer o cálculo para as outras condições também, né? Para a condição, por exemplo, aqui de triângulo equilátero, jogando aqui, então, K sobre 3 elevado ao quadrado, depois raiz de 3, tudo isso dividido por 4. Vai dar K elevado a 2K ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. Isso aqui, pá, divisão de fração. Repete a primeira e inverte a segunda. Então, vai multiplicar o 9 pelo 4. Vai dar K ao quadrado, raiz de 3 sobre 9 vezes 4, 36. Se fosse o triângulo equilátero, ele usar isso daqui. E ao final, para o quadrado, o mais fácil de tudo, né, de todos, para quadrado, claramente eu tenho aqui o lado vezes o lado é K sobre 4 e aqui K sobre 4. Isso vai gerar para a gente K ao quadrado dividido por 16. E aí, dentre as três condições, qual delas tem o que ele pediu? Maior área. Qual tem a maior área? Obviamente, entre esse número dividido por 24 e esse número dividido por 36, obviamente, esse número aqui está fora de cogitação, comparando com 24. Por quê? Esse aqui eu estou dividindo por um valor maior. Então, estou dividindo o raiz de 3 por 36. Então, agora ficou na dúvida, eu preciso de comparar os dois aqui, certo? Ou seja, eu preciso saber K ao quadrado, raiz de 3 sobre 24, ele vai ser maior ou menor por K ao quadrado dividido por 16? Eu tenho que fazer essa comparação. Lembrando que raiz de 3
dá aproximadamente 1,7. Ou seja, 1,7 dividido por 24 é menor ou maior que 1 dividido por 16. Obviamente, se eu dividir 1 por 24 aqui, está quase o dobro. Então, certamente esse número vai ser menor, certo? Então, o escolhido seria esse, né? Utilizando na calculadora, só para vocês terem uma noção, aqui dá aproximadamente 0,07, aproximadamente. E 1 dividido por 16 dá 0,06. Então, de fato, esse cara ainda é maior. Ou seja, a gente precisava, de fato, de fazer essa divisão de 1,7 por 24 para descobrir que ele é um pouco maior ainda. Então, de fato, o escolhido vai ser esse daqui, que é o hexágono. O hexágono vai ser escolhido, certo? Então, que no caso, comparando aqui, esse aqui fala de hexágono e ele dá a área correta. Esse fala de hexágono, dá a área errada, não pode. Esse fala de quadrado, dá a correta. Triângulo equilátero com a área correta. Triângulo equilátero com a área errada. Então, 3 com a área certa, porém a gente precisava de comparar. E na comparação, esse cara prevaleceu, certo? Prevaleceu. Ah, Humberto, existia outra possibilidade de comparar os dois números? Existia. Não tão boa, mas, por exemplo, eu quero descobrir se raiz de 3 sobre 24 é maior ou menor que 1 sobre 16. 1 sobre 16 já está de bom tamanho, meio que não tenho muito o que fazer. O que eu poderia fazer? Talvez elevar ambos ao quadrado para tirar da raiz, pelo menos. Aí eu vou ter aqui 3 e aqui 24 ao quadrado, que é a mesma coisa de 24 vezes 24. Aqui eu já tenho 1 sobre 16 vezes 16, certo? Aí, o que eu faço? Para comparar, aqui eu tenho 3, eu aplico um 3 aqui, então eu multiplico por 3. 3 em cima e 3 embaixo. 3 em cima e 3 embaixo não vai afetar esse número, vai ficar 3, né? Aqui vai dar 16 vezes 16 vezes 3, certo? E aqui eu tenho uma facilidade, que se eu multiplicar 24 por 24, é uma multiplicação fácil de fazer, dá 576. Ou seja, esse número eu estou comparando, na verdade eu estou usando como referência o 3 em 576, beleza? Já esse daqui, se eu multiplicar 16 vezes 16 vezes 3, vai dar 768, tá vendo? Eu estou dividindo por um número maior. Então, esse cara, ele é maior, certo? De fato, o de cá é maior, esse aqui, beleza? Só que só fazendo esse manuseio um pouco mais complexo você chega. Então, se torna uma questão difícil, tá? Você fica entre duas alternativas, mas em compensação é muito difícil de você descobrir de fato essa questão desse número aqui ser maior. Eu acho que a técnica melhor seria essa mesmo, de manusear e de tentar comparar os dois de forma mais igualitária. Beleza? Beleza. Questão de log aqui, tranquila, só tem uma parte complexa, né? Então, ele me deu uma fórmula de M2 menos M1 igual a 2 terços de log aí de duas energias, A2 e A1. Qual é a ideia aqui? Ele fala que a energia é muito importante, olha só. A energia foi 1/10 do segundo, da observada no segundo. Beleza? Então, significa que a energia 1 é 1/10 da observada no segundo. Então, eu vou chamar a segunda aqui de X. Então, qual foi a energia 1, então? 1/10 de X. 1/10 do que foi observado na segunda. E entre esses dois M's, Humberto, ele quer o M2 e me deu o M1 como 6,9. Pronto. Agora virou básica a questão, tá? Bem básica. Vem resolver comigo. Ficou bem tranquila, tá?
M2 menos 6,9, nada demais, aqui 2/3, aqui log. Aí olha aqui essa jogada que vocês têm que fazer aqui, ó. Por isso que eu falo, ó, esse texto, aí não vou mentir, esse texto foi complicado. A energia, para mim, o mais difícil da questão é esse texto. A energia liberada foi 1/10 da observada em qual? No segundo. Esse texto tem essa malícia aqui de o segundo foi observada como x. Já a primeira foi observada como 1/10 de x. 1/10 de x. E aí como é que eu faço esse cálculo? Divisão de fração mais uma vez caindo no Enem. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre 10 é 10 sobre 1. Isso tudo vai dar 10. Olha como é que facilitou. Quando você faz essa interpretação, descobre esse cálculo, você tem o log de 10. Que acabou a questão, ficou fácil demais. Quanto que é log de 10? Log de 10 é 1. Então, acabou a questão. Vai dar 2/3 mais 6,9. Certo? Mais 2 dividido por 3, você sabe que dá 0,66. Certo? Então, vai ser 0,66 mais 6,9. Esse é o M2. Terminamos a questão. Certo? Mais 6,9 é 0,66 mais 6,9 dá 7,56, aproximadamente 7,6, alternativa C. Beleza? Continuando, essa daqui trabalhou a questão de número misto, né? Que é um tema pouquíssimas vezes falado no ensino médio. Eu realmente não cheguei a tocar nesse assunto. Ele pede uma espécie de comparação entre esses dois caras aqui, certo? E aí é preciso saber fazer o cálculo. Qual é o cálculo, Humberto? Aqui você multiplica e aqui você soma e bota o resultado em cima. Só isso, galera. 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. Repete a parte de baixo. 6 vezes 4, 24 com 5, 29 sobre 6. E se você dividir, 7 dividido por 2 dá 3,5, certo? E se você dividir 29 dividido por 6, dá 4,83. Né? Que reticências, beleza? A diferença de tamanho em valor absoluto entre as medidas em polegadas, né, das telas do celular 2 e do celular 1, representada com o caso decimal, então só vai diminuir um pelo outro. Poderia ter subtraído as frações, né? Obviamente essa aqui é maior, né? Ou já tirando aqui aproximadamente 4,8333 menos 3,5 dá 1,3, né? Alternativa correta, letra D. Beleza? Então a subtração de 483 menos 3,5 vai dar essa alternativa aqui, 1,3 aproximadamente. Beleza? Então, mais uma questão feita para vocês. Bora para essa daqui, só faltam mais duas aqui para a gente terminar. Essa daqui que fala da polia, né? Da correia, né? Na verdade, é sistema de polia circular, né? Para substituição é necessária a especificação do seu comprimento. Qual é a medida de comprimento dessa correia aqui? Então, nitidamente, eu tenho. Essa aqui também cantei a pedra com meus alunos, falei que poderia cair uma coisa desse tipo e realmente caiu. Né? A única diferença é que com meus alunos eu não fiz essa inclinação de 150 graus, certo? Então, o comprimento eu já sei que vai ser 15 mais 15, né? Só que eu tenho essas duas partes aqui. Ele fala que os raios é 4 e 8. Como que eu faço para descobrir? A polia, ela está passando por aqui, certo? Ela está passando por fora aqui. Esse ângulo aqui é lógico que é o mesmo do de lá, é a mesma configuração. Então, aqui 150 graus. Ou seja, o ângulo que eu vou usar não é os 150 graus, é o ângulo de fora aqui, certo? É esse ângulo aqui, que é o que falta para 360. 360 menos 150, eu tenho quanto? Eu tenho 210 graus. Então, aqui 210 graus, beleza? Então, vou usar essa configuração. Como que eu faço? 2πr é a quantidade da circunferência inteira, ela é de 360 graus.
Para 210 graus, eu vou ter quanto? Eu vou ter x. Lembrando que aqui o raio é 8. Para o outro cálculo, idêntico, né? Eu só vou trocar o 8 pelo 4. Então, eu vou pegar aqui, já desmanchar o meu raio, eu vou colocar aqui 4. Lembrando que o π é 3, certo? Já desmancha também o π e coloco o baita do número 3, certo? Então, aqui no lugar do raio 8 e do π 3. π 3, raio 8. Então, o x daqui, que vai ser 210 graus, é a parte de fora. Esse cálculo aqui vai dar 210 vezes 2 vezes 3 vezes 8, dividido por 360. Isso vai dar 28. Então, já soma aqui. Mas cuidado, o lado de cá já é, a polia, ela já está passando aqui fora. Ó. Ela já está passando exatamente dentro dos 150 graus. Então, aqui, de fato, eu vou usar 150 graus. Lá que eu vou usar a parte de fora dos 150 graus, ou seja, a parte de 210 graus. Então, cada caso é um caso. Já esse x aqui vai dar quanto? Vai dar 2 vezes 3 vezes 4 vezes 150 dividido por 360, certo? Isso vai dar 10. Esse aqui, o tamanhozinho é 10. Ou seja, qual é o tamanho, então? Qual é o comprimento da correia? 30, 40, 68, alternativa correta e perigosa, 68, letra D. Beleza? Cuidado aqui, ó. Aqui a polia, a correia, né? Tá passando em cima do 150, aqui já tá passando em cima do oposto ao 150, que é em cima do 210. Esse é o fator de dificuldade dessa questão. 68 centímetros é a resposta correta. Beleza, pessoal? E aqui a última questão tranquila, se a gente olhar direitinho, a gente está trabalhando um triângulo equilátero, né? Um triângulo equilátero de lado 10. Então, eu vou desenhar aqui, ó, um triângulo equilátero de raio 10. Aí ele pega e faz um ponto que é central. Esse ponto, ele tem essa distância para cá, igual a distância para cá, que é igual a distância para cá. E, curiosamente, gente, esse ponto já tem uma característica dentro da geometria, né? Dentro do triângulo equilátero. Eu já até fiz uma videoaula explicando no meu canal. Esse, do ponto central para cima, para a ponta do triângulo aqui, equivale a 2/3 da altura. Então, à medida que ele está pedindo, ou seja, qual é a distância entre o hospital e cada um dos postos de saúde, é exatamente isso. Ou seja, a distância procurada vai ser exatamente 2/3 da altura. Calma, temos que fazer cálculo. Temos. Qual é o valor da altura? A fórmula da altura. 2L raiz de 3 sobre 4. Fórmula da altura do triângulo equilátero. Beleza? E aqui a gente tem esse cara valendo 1,7 aproximadamente, ou 73, podemos dizer assim. E aqui basta substituir, ó, 2 vezes 2, 4. O lado vale 10, aqui vale 1,73, aqui embaixo tem um 3 e aqui tem um 4, certo? Esse 4 cancela com esse 4, esse cara multiplica aqui com o 1,73, dá 17,3 e depois eu tenho que dividir isso tudo por 3, certo? E 17,3 dividido por 3 dá aproximadamente 5,7. 5,7, ou seja, é um valor entre 5 e 6. Beleza? Alternativa correta, alternativa letra C. E é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, fiquem com Deus, bons estudos aí. Tamo junto em mais uma correção de várias questões do Enem. Até a próxima. Até mais. Valeu.